Como o senhor vê a posição do presidente Lula em relação à guerra da Ucrânia e em relação a ele tentar manter a relação que ele tenta manter com o presidente Biden simultaneamente? Fala, João Ritzel, Pedro Zambardo e Carlito. Leite, PSDB é presidenciável. Pois é, temos que ficar atentos aí, queridos. Eu acho que a atual política brasileira é realmente a política mais sábia possível, especialmente para esse período. Se vamos ser ativistas pela paz, e acredito que o presidente Lula é um ativista pela paz, então temos que ser realmente ativistas pela paz. A guerra deveria ser errada em todas as circunstâncias agora. Entendo por que os russos fizeram o que fizeram. Eu entendo isso. Os americanos intervieram na Ucrânia em 2014 e derrubaram o governo legítimo. Então eu entendo a política russa. Ao mesmo tempo, se a guerra é errada, então a guerra é errada. Uma das coisas que eu realmente gosto na política brasileira agora é que os brasileiros, assim como os turcos e os chineses, se ofereceram várias vezes para sediar conversas entre russos e ucranianos. Foram os Estados Unidos que rejeitaram essas negociações. Então a política de Lula de se envolver tanto com o governo Biden quanto com o governo Putin, bem como uma política simultânea para promover a ideia de negociações de paz, é absolutamente o caminho a se seguir. E eu sei que é muito difícil para uma política ter esse sucesso, especialmente quando os dois lados estão envolvidos em hostilidades ativas. Mas acho que o presidente Lula precisa continuar pressionando essa linha política, porque no final acredito que ele vai provar que estava certo. O que você acha da postura chinesa na guerra? Eu acho que é mais parecida com a de Lula. Há mais do que apenas o governo chinês se oferecendo para mediar. Veja o que os chineses fizeram no passado muito recente. Os chineses uniram os sauditas e os iranianos. Eu tenho dificuldade de pensar em dois países que se odeiam mais do que o Irã e a Arábia Saudita. Talvez a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas o fato é que os chineses não apenas uniram esses dois lados, mas também os encorajou a reabrir com sucesso as relações e reduzir a guerra no Iêmen. Eu acho que esse é um sucesso dramático. Agora, a única razão pela qual os chineses não conseguiram reunir os ucranianos e os russos é porque os Estados Unidos o rejeitam. Você sabe que os Estados Unidos estão chateados porque os chineses tiveram sucesso com o Irã e a Arábia Saudita. Eles não querem ver mais um sucesso diplomático com a Ucrânia e a Rússia. É por isso que não houve nenhum avanço nesse meio tempo. E você tem os chineses mediando entre os sauditas e os sírios, e eles reabriram relações. Agora nós temos os sírios reabrindo relações com os egípcios e os iranianos reabrindo relações com os egípcios. Está tudo saindo da diplomacia chinesa. Então eu acredito muito que a posição do Brasil e a posição da China são muito próximas. As posições são para incentivar a diplomacia e incentivar todo mundo a conversar. Eu acho que, eventualmente, quando os dois lados se cansarem, eles acabarão naquela mesa de negociações. No Twitter, o John já definiu Trump como um perdedor, por não conseguir ser reeleito. No entanto, alguns analistas veem dificuldade na reeleição de Biden. Donald Trump e seus extremistas podem voltar ao poder? Aí diz o John Kiriakou. Estamos nesse momento, gente, com R$6 de superchats. Vamos chegar aí em R$44, que é muito importante. Reconheço que Joe Biden é provavelmente o candidato mais fraco que o Partido Democrata pôde indicar para presidente. Mas acredito que Donald Trump é tão fraco que, na verdade, é a única pessoa que poderia perder para Joe Biden. Se os republicanos indicarem qualquer outra pessoa, eu acho que Biden teria dificuldades. Biden é um homem velho, a economia não está ótima agora e ele é visto como um fraco com isso. Donald Trump é visto como um criminoso, você sabe, embora os republicanos pareçam estar se unindo a Donald Trump. Eu realmente acredito que se ele for um indicado, ele vai perder e acho que ele vai perder com bastante facilidade. Qualquer outra pessoa vai dar trabalho a Joe Biden. Ó a fotinho do Bolsonaro. Ele falou do Bolsonaro também, gente. Você acha que, assim como Trump, Bolsonaro é um político enfraquecido após ficar inelegível? Eu acho ele fraco. Você sabe, quando o Bolsonaro perdeu a presidência e depois fugiu para a Flórida, pegou muitos de nós de surpresa. Haviam fotos dele nas redes sociais comprando comida no supermercado, sentado em um restaurante que você conhece sozinho, e as pessoas diziam: o que aconteceu com esse homem? Certamente ele tem problemas legais no Brasil. Ele tem problemas políticos, o mesmo tipo de problemas políticos que Donald Trump tem. Eu simplesmente não consigo imaginar, depois de um mandato, que os brasileiros estariam prontos para voltar e votar nele novamente.
Presidente Lula disse que teve um bom relacionamento com George W. Bush, ao contrário de Obama. O que você acha disso? Acho que faz sentido. Você sabe, todo mundo gostava de George W. Bush como pessoa. Quase todo mundo gostava dele como presidente, mas acho que muitos americanos perceberam que ele não era realmente presidente. Dick Cheney era realmente presidente. Mas segundo todos os relatos, e você ouvirá isso tanto de republicanos quanto de democratas, George W. Bush era o cara legal. Era alguém com quem você gostaria de sair e beber uma cerveja. Barack Obama nem tanto. Sou suspeito para falar de Obama porque acho que Obama nos vendeu para o estado de segurança nacional. Olha lá, o Biden e o Obama. Obrigado aí, Mineirinho de Minas Gerais, já mandando aqui um pingão aqui. De 2 em 2 a gente chega lá, gente. Vamos lá contribuindo, que é muito importante para a gente se manter aqui bem informados. Foi Obama quem processou 8 denunciantes da Segurança Nacional e colocou todos nós na prisão. Isso é 3 vezes mais do que todos os presidentes americanos anteriores combinados. E Joe Biden é uma extensão da Casa Branca e da política externa de Obama. A política externa de Biden nem é tão boa quanto a de Obama. Pelo menos Obama abriu relações com Cuba e Joe Biden não reabriu relações com Cuba, que foram fechadas durante a administração Trump. Então você sabe o quão louco é que todos esses anos depois, estamos olhando para trás e dizendo: ó, eu sinto falta dos bons velhos tempos de George W. Bush. É louco. E deixe-me dizer uma coisa: nos salões da CIA durante a administração de George W. Bush, costumávamos nos maravilhar com quão duro era aquele departamento, quão duro aquele departamento de Estado trabalhava para não falar com os nossos inimigos. Se você está no departamento de Estado, se você é um diplomata, seu trabalho é fazer diplomacia. Seu trabalho é falar com todo mundo. Seu trabalho é apresentar os objetivos da política externa americana, e eles trabalharam muito para não falar com os nossos inimigos, para não se envolver na diplomacia. Como você disse, foi George W. Bush, eu falei para ele na entrevista, eu fiz uma pergunta mais longa, né? Foi George W. Bush que lançou a guerra no Afeganistão e a guerra no Iraque. Então temos São Obama, que se torna presidente, e de repente estamos lutando na Síria, estamos lutando na Líbia, estamos lutando na Somália, e ainda estamos lutando no Iraque, e ainda estamos lutando no Afeganistão. Bem, qual é a diferença? Nós matamos Bin Laden e nada mudou. Foi muito decepcionante. E aí eu pergunto para ele, o Washington Post disse que as agências de espionagem americana obtiveram informações de inteligência em meados de junho, indicando que o chefe mercenário do Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava planejando uma ação armada contra o sistema de defesa russo. É possível que a CIA esteja ajudando Prigozhin? É possível, certamente. Se a guerra não estivesse acontecendo agora, o que provavelmente teria acontecido é que a CIA teria avisado o presidente Putin de que algo estava acontecendo. Isso aconteceu 2 vezes no passado, onde a NSA e a CIA obtiveram informações de que haviam ameaças legítimas ao governo russo e, portanto, o presidente George H.W. Bush, que é o pai do George W. Bush, em um ponto alertou o presidente Gorbachev, que foi o último presidente da União Soviética. Então haveria uma tentativa de golpe contra ele e Gorbachev foi capaz de matar esse golpe antes que ele ocorresse. Então, alguns anos depois, a CIA obteve informações de que haveria uma tentativa de golpe contra o presidente Yeltsin, o presidente russo depois do fim da União Soviética, e o avisaram com antecedência para que ele pudesse responder. Portanto, há um precedente para alertar o presidente da Rússia de que algo está acontecendo. Eles não avisaram desta vez, e eu teria que supor que essa notícia veio de um vazamento da CIA. Portanto, certamente é possível que a CIA estivesse ajudando o grupo Wagner, de alguma forma, ou decidisse simplesmente ficar de fora, porque qualquer tentativa de atacar Moscou enfraqueceria Putin e a CIA quer que o Putin seja enfraquecido. Acho que Prigozhin exagerou muito na mão. Ele disse que nos últimos dias ele tinha 25 mil homens dispostos a se mudar para Moscou. Isso simplesmente não era verdade e eram mais de 2.500 homens ou 3.000 homens. Era um efetivo tipo 10 vezes menor. Isso também não era verdade. Ele havia assumido o controle de uma base militar em Rostov. Ele simplesmente não tinha o apoio para sustentar a sua retórica e as suas ameaças. E então ele recebeu a ligação do presidente Lukashenko, dizendo que havia falado com Putin e o presidente russo estava disposto a permitir que Prigozhin fosse para o exílio na Bielorrússia. Ele foi preso depois, viu, gente? O que teríamos visto se ele continuasse até Moscou seria um banho de sangue totalmente. Rebecca Koffler, uma ex-analista da CIA, afirmou que Vladimir Putin orquestrou o golpe com o chefe mercenário do Wagner, o Yevgeny Prigozhin,
como uma bandeira falsa clássica, o esquema de false flag, que eles falam, para tentar fazer o Ocidente acreditar que seu exército havia enfraquecido. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Ele não precisa convencer o Ocidente de nada. O Ocidente será convencido de que de uma forma ou de outra, com base no que está acontecendo no campo de batalha. Esse é um problema que eu tenho com muitos analistas e ex-analistas da CIA. Tudo para eles é uma bandeira falsa. Bem, você sabe como as bandeiras falsas são complicadas. Você sabe quantas partes móveis existem em um false flag, onde tudo tem que ir exatamente de acordo com o planejado para que realmente funcione. Depois de 15 anos na CIA, posso dizer que existe muita gente estúpida na CIA. Tem muita gente que não faz ideia do que está fazendo. Há muitas pessoas que simplesmente não estão equipadas para pensar no longo prazo. Além disso, a CIA a CIA, como qualquer grande organização, é um tipo de organização burocrática lenta. Eles não são capazes de tomar decisões rapidamente para fazer esse tipo de coisa acontecer. Não, eu não acredito na narrativa do false flag. Você acha que a CIA agora está usando inteligência artificial para tomar decisões ou fazer operações hoje em dia? Definitivamente sim, 100% sim. Na verdade, a CIA, quando eu ainda estava lá, quando a inteligência artificial era apenas uma fantasia de empresas de tecnologia, já estava trabalhando nisso. A CIA investiu dezenas de milhões de dólares em algo chamado de braço de capital de risco. Eles usaram dinheiro do contribuinte, dinheiro público, tá, gente? Para investir em tecnologia de ponta. Chegou a bilhões e bilhões de dólares e, portanto, a CIA pode usar essa tecnologia. Quando ainda está em fase de testes, estou confiante que a CIA estava entre os primeiros usuários de inteligência artificial e espero que muitas dessas decisões que estamos vendo saindo da CIA possam ser atribuídas à IA. Muitas decisões vêm de jogos de guerra e jogos de wargames e jogos bélicos. O que estamos vendo saindo da comunidade de inteligência artificial pode ser atribuído à IA. Acredito que veremos muito mais disso no futuro. Como o aprimoramento do exército com drones, isso tudo está conectado. Mesmo 20 anos atrás, quem diria que você conhece o nível de guerras de drones que temos hoje? Ninguém poderia sequer ter pensado em tal coisa. Mas eles estavam pensando nisso na CIA. Agora estamos falando sobre esses robôs e cães robôs. Você viu no Netflix, no show Black Mirror, na série Black Mirror, né? Esses cães robôs, bem, agora são uma realidade. Essas coisas automatizadas, esses robôs que vão travar guerras, não haverá seres humanos lutando nessas guerras.